E aí? Então, eu estava passeando pelas incríveis páginas do Instagram quando me veio a ideia de fazer uma coleção de vários artistas brasileiros que produzem seus conteúdos para criticar o mundo e suas várias vertentes sociais que devem ser, na minha opinião, urgentemente lapidadas. A princípio, a ideia era fazer um vídeo mostrando diferentes pontos de vista de inúmeros artistas que eu pessoalmente admiro nesse país, porque opções não faltam. Porém, tem um artista que pra mim é tão incrível que eu resolvi fazer um vídeo só pra ele e sua arte. Então, se acomode na sua cadeirinha, pega uma pipoca e vem comigo combater fascistas aos traços do artista alagoano Cristiano Soares, que em 2018 foi considerado um dos 200 melhores ilustradores do mundo pela revista alemã Laser Archive. Obedeça. Não questione a autoridade. Essa referência é retratada em um cartaz onde uma figura bem conhecida da política brasileira aparece em um rosto disforme à frente de várias cabeças de gado com olhos vendados. Por trás, a bandeira do Brasil aparece bem desgastada perante um céu vermelho, causado por um grande incêndio que representa a destruição. Os dois broches em seu peito mostram duas ideias: um símbolo conhecido de uma instituição religiosa bem famosa pelo país, e o outro com as letras TFP, que é uma organização com valores duvidosos, cuja sigla significa tradição, família e propriedade. Parece nobre, né? Mas não é. A anatomia meio alienígena do governante e o verbo obedeça no título são referências de um filme icônico dos anos 80, chamado Eles Vivem, que é dirigido por John Carpenter. O filme mostra a história de um trabalhador braçal que encontra uns óculos escuros, aparentemente normais, mas ao colocá-los o protagonista consegue ver claramente todos os artefatos de manipulação em massa. As publicidades que antes eram inofensivas são substituídas por seus significados subliminares, todos caracterizados por verbos imperativos. Consuma, durma, assista TV, obedeça. John Nada, que é o nome do personagem principal, ao apontar as lentes para os ricos e governantes, ele consegue ver que eles são na verdade monstros alienígenas, cujos esforços são direcionados a controlar as pessoas que não sabem de nada que está acontecendo. Ao trazer as referências do filme para a realidade atual brasileira, através desse pôster, o artista faz uma analogia com as pessoas que cegamente admiram seus políticos. Essa admiração específica parte da simpatia do governante a regimes ditatoriais, suportados por uma elite que tem interesses prioritariamente financeiros sobre a população, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo. As classes médias altas, por se identificarem como a elite do país, são capazes de defender um político autocrata por achar que eles fazem parte daquela elite, sendo que suas riquezas, apesar de grandes, não estão nem perto de ser as fortunas que realmente interessam aos governantes. Por isso eles caem nessa ilusão de grandeza. Outras artes também mostram a acidez de suas críticas, como o Mickey Mouse maromba com o nome Ricky, com a camisa da CBF, o cabelo arrumado em topete undercut, um pino de uma droga bem famosa na mão, uma droga de sapato bem famoso no pé e o mais importante, seu cérebro jogado no chão. A imagem mostra um estereótipo do famoso macho heterotop, topzera dos festivais de sertanejo universitário e baladas mais caras do país. O que, nas palavras de Gabriel Pensador, era o famoso: sou o playboy, filhinho de papai, eu tenho um pitbull e imito o que ele faz. O personagem da Disney, agora em seu novo formato, digamos, elitista, carrega em seu calção uma arma, que o artista fez o favor de colocar em uma posição que dá para entender ser uma extensão do seu órgão genital. Sigmund Freud, em sua obra Conferências Introdutórias da Psicanálise, associa as armas com o órgão genital masculino. Ele diz assim: todas as máquinas e aparelhos complicados são provavelmente os genitais. Em geral, os genitais masculinos, cuja descrição é o simbolismo dos sonhos tão incansável quanto a inteligência humana. É bastante inconfundível que todas as armas e ferramentas sejam usadas como símbolo para órgão genital masculino. Por exemplo, arado, martelo, arma, revólver, punhal, espada, etc. Baseado nas ideias de Freud, surgiram algumas reflexões que juntavam a fascinação da arma de fogo com a masculinidade frágil e o órgão genital pequeno. E essa ideia já existe há muito tempo. Duvida?
Então olhe bem para esse anúncio de uma arma de brinquedo que podia ser comprada ou vinha de brinde em uma assinatura de uma revista americana, na época da Primeira Guerra Mundial, em 1919. A publicidade mostra a arma chamada Big Dick. Dick em inglês é um diminutivo do nome Richard, mas também é um nome bem comum para se referir ao pênis. Com isso, a propaganda fazia um trocadilho chamando de Grande Richard, mas que no fundo era Grande Rola. A imagem tinha uma frase no canto que dizia bem assim: consiga o Big Dick e seja invejado por todos os garotos da cidade. Dá pra imaginar? Minha interpretação é que nesse retrato cartunesco de Ricky, a arma representa a paranoia constante de uma masculinidade que deve ser reafirmada constantemente, pois é frágil. É um medo tão grande de perder suas, entre aspas, macheza, que ele precisa de artefatos e comportamentos um tanto quanto primitivos para não desabar. Isso pode parecer um problema pessoal, mas esse tipo de mentalidade é altamente tóxica para os demais ao redor desse indivíduo, porque muitas vezes ele adota comportamentos discriminatórios e agressivos. Como você pode notar, esse tipo de crítica atinge muita gente. Muitas carapuças se encaixam. Isso ficou ainda mais claro quando Cristiano lançou sua arte mais polêmica. O artista já trabalha com bandas de rock nacionais e internacionais desde 2012, mas um pôster específico tocou na ferida de muitas pessoas, o que fez com que o artista ganhasse uma maior notoriedade nacional. Em um dia, Cristiano ganhou 20 mil inscritos no Instagram. Em abril de 2019, a banda de punk rock Dead Kennedys resolveu fazer uma turnê de celebração de 40 anos de carreira pelo Brasil, que iria ocorrer no mês seguinte, em maio. Para isso, a banda contratou os serviços de Cristiano. Dead Kennedys, para quem não conhece, é uma banda com críticas sociais bem fortes, principalmente ligadas com o elitismo e a guerra de classes. Cristiano, já sendo fã e pegando as referências, resolveu trazer as críticas à realidade brasileira. Por conta da repercussão do pôster, a banda cancelou a turnê, mas a incrível arte criada por Soares foi marcada na memória de muitos brasileiros por aí. Essa polêmica ilustração contém diversos elementos. Eu vou tentar listar o máximo aqui as respectivas referências e ambiguidades. Vamos começar pela família com a camisa da CBF, mas ao invés do brasão da seleção brasileira, tinha uma cruz que representa a fé cristã. Eu não acho que Soares quis atacar qualquer fé ou religião das pessoas, mas sim a hipocrisia de o cristianismo servir de uma espécie de escudo moral para que as pessoas possam apoiar a violência institucional pregada por alguns governantes, sendo que a mensagem da religião é pregar o amor e o perdão. No braço dos membros dessa família feliz, vemos braçadeiras com a letra grega Sigma, que representa a Ação Integralista Brasileira, um movimento ultranacionalista criado em 1932 por Plínio Salgado, inspirado no fascismo italiano, este que posteriormente foi coadjuvante das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, a Ação Integralista ganhou força e serviu de base ideológica do partido Arena, que foi criado para dar apoio político à ditadura militar. Na imagem, os filhos da família feliz carregam armas e todos com maquiagens similares ao palhaço Bozo. A referência principal é uma música da banda Dead Kennedys, Rambozo the Clown, que significa Rambozo, o palhaço, que praticamente chama de palhaço aqueles que glorificam a guerra e a violência. A música critica a guerra, que é muitas vezes colocada como uma forma de entretenimento, sendo que na verdade é uma das piores formas de sofrimento humano. Tanto que Rambozo é uma mistura do nome Rambo, o personagem ex-combatente John Rambo vivido por Sylvester Stallone no cinema, e o nome Bozo, um palhaço apresentador de programa infantil que teve até uma franquia aqui no Brasil. A ambiguidade apresentada aqui é que, na realidade atual, Bozo é um trocadilho para representar a incompetência de um certo parlamentar cujas atitudes são indignas de seu cargo e dignas de seu apelido. Ainda assim, o primogênito da família de palhaços pronuncia a seguinte frase: I love the smell of the poor dead in the morning, que significa eu amo o cheiro de pobres mortos pela manhã. Enquanto isso, ao fundo, favelas pegam fogo e até uma explosão nuclear é colocada para representar a destruição. À frente, tanques de guerras pilotados por bozinhos andam sobre uma enorme poça de sangue. A frase é referência do filme Apocalipse Now, mas o contexto é da outra música da banda chamada Kill the Poor, que significa matem os pobres. A música faz alusão a uma classe elitista que está disposta a sacrificar pobres pelo lucro. O próprio Cristiano fala em uma entrevista para a Rádio Rock de São Paulo sobre essa classe que, em um ato de hipocrisia, se denomina cidadão do bem. Vou colocar um trechinho do áudio da entrevista, mas eu vou deixar o link aqui dela completa na descrição. É um material dos anos 80, sim, entendeu? Que eu fiz essa adaptação para criticar justamente
parte dessa classe brasileira que é muito armamentista, que acha que a solução está nas armas e colocar o exército na rua, essas coisas que eu não concordo. Há quem concorda, eu não concordo com isso. E a banda também não concorda com isso. As letras das bandas estão aí. Mas, assim, esse cartaz não, assim, foi uma repercussão gigantesca. Além do normal, eu acho a sociedade brasileira realmente está muito inflamada. Porque, assim, eu não entender ainda. Cristiano, fala, desculpa. Por exemplo, a favela pegando fogo, por exemplo, quem conhece o Dead Kennedy sabe que é uma ironia aqui de Poor. Isso, de Poor. Ele fala lá da bomba a bomba atômica que vai explodir lá nas periferias e num dia lindo de primavera, o dia vai amanhecer belo e tal. Com a desistência da banda de fazer a turnê no Brasil, o João Gordo pediu a arte para sua própria banda, Ratos de Porão. Mas como o direito ainda pertencia à produtora do Dead Kennedys, a EV7 Live, o João resolveu fazer uma brincadeira e fez a sua própria versão com a logo do seu próprio grupo. O que diferencia Cristiano de outros artistas é que a maioria de suas artes não possuem críticas totalmente diretas, mas ao invés disso, ele utiliza de referências mais cuidadosas e faz alusões a outros aspectos da cultura pop. Pra mim, o mais incrível é que ele não cita nomes a quem as críticas são direcionadas, mas a gente sabe exatamente de quem ele está falando. Na verdade, nem sempre é uma pessoa específica, mas há todo um comportamento que favorece algumas classes sobre as outras. Suas artes servem para que políticos com perfis ditatoriais não sejam subestimados. Lembre-se, mais vale a pior democracia do que a melhor ditadura. Eu vou ficando por aqui, beijo na alma e até a próxima.